eu queria saber o seguinte, na impossibilidade de construir esse diálogo agora, no calor dessa operação complicadíssima, no calor do que vai ser aí o espetáculo, a carnificina que nós vamos ver nos próximos dias, o que é que a gente tem que fazer para tentar convencer a sociedade, já não mais os médicos, de que é importantíssimo não dar mole para o vírus agora, que quem adoecer não vai ter hospital. Parece que esse discurso, a população não está permeável a ele. Como é que a gente argumenta com Então, o potencial cliente desse caos? a gente tem que entender um pouco por quê, utilizar um pouco de psicologia social. Por que as pessoas, a despeito de estar nessa situação tão grave, não caiu a ficha de todo mundo. Aí remonta novamente a nossos viéses cognitivos. Então, nós temos uma questão chamada aversão ao risco. Né? Quanto maior o grau de aversão ao risco, maior as pessoas se protegem. Então, naturalmente, existe esse processo de aversão ao risco. As pessoas têm, inclusive, às vezes, mais medo das coisas do que deveriam ter. Né? O medo e a percepção de risco não é exatamente relacionada ao que deveria ser, que é a probabilidade de um evento adverso acontecer. Às vezes a gente tem mais medo de avião do que de carro. Então veja que isso aí não é um pensamento probabilístico adequado. Então o medo às vezes é um sentimento e não uma probabilidade, tá? Então, às vezes, a gente exagera na aversão ao risco, né? Às vezes, o próprio que eu mencionei, overdiagnoses, overtratamento, uma série de exames, check-up desnecessários, aquilo ali, é mediado por uma aversão ao risco e um desejo de uma certeza platônica de que eu não vou ter nunca um problema do coração, nem eu vou ter nunca um câncer. Então, isso aí é uma característica, uma aversão ao risco, o que gera há uma necessidade de se proteger mais, etc. O que é inusitado nesse caso, Fábio, é porque, diante da pandemia, as pessoas não estão com aversão ao risco que deveriam ter, né? Então, aí entra um outro viés cognitivo, que é o viés do momento presente, né? E isso justifica muito porque as pessoas têm dificuldade de parar de fumar, de emagrecer, de fazer coisas desse momento, dessa questão. A mente humana está muito mais ligada no presente do que no futuro. E deixar de sair para tomar uma cerveja, eu estou prejudicando o meu presente em prol do futuro, que é o futuro de não pegar o Covid e de não morrer de Covid numa parcela dessas pessoas que vão morrer. Então, entre a aversão ao risco e o viés do momento presente, a mente humana prefere o presente. É por isso que as pessoas sabem que tem que emagrecer e não emagrecem, preferem comer uma torta agora. Ou às vezes sabe que tem que parar de fumar e não fuma. É o viés do momento presente. É a recompensa imediata. Então, esse viés do presente, ele está suplantando o outro viés, que é o viés de aversão ao risco, que seria bom nesse momento. Então, percebam que é um processo mesmo de viés cognitivo. Se fosse para ir ali, fazer um exame e sair com o resultado normal do exame, todo mundo quer fazer. Agora, para mudar minha vida, por um tempo indeterminado, que eu não posso sair para um bar ou alguma coisa, as pessoas não conseguem. Então, mesmo que a gente tirasse toda a questão política, que é muito grave nesse país, mas anule a questão política, haveria essa tendência de o viés do momento presente suplantar a nossa aversão ao risco. Então, o que é que a gente precisa? Pensar socialmente. Os cientistas de comportamento, né, a ciência do comportamento, economia comportamental, estudam isso. E Richard Thaler, há 2 ou 3 anos atrás, ganhou o Prêmio Nobel de Economia com a proposta acadêmica dele de NAD. É você sugestionar a população a ter uma determinada atitude. Então, existem técnicas de você mudar o comportamento da população através do sugestionamento. Sugestionamento não é exatamente você explicar, você pode morrer na racionalidade. É você tornar interessante aquilo ali. Por exemplo, ele tem um experimento lá na Inglaterra feito, onde funciona melhor você dizer para que as pessoas declarem imposto de uma maneira correta. Ok? Duas coisas foram comparadas. Uma, você dizer, olha, você tem que declarar imposto, porque declarar imposto é importante, porque é ilegal não declarar, e etc. E a outra estratégia foi 95% das pessoas declaram imposto corretamente. Qual estratégia funcionou? A segunda funcionou mais. Porque você quer ser igual às pessoas que fazem a coisa da maneira certa. Entendeu? Então,
é necessário estratégias também de NAD para seduzir a população a entender que esse é o melhor caminho. É que estratégias como essa, isso tem que ser discutido. Não é sempre pela explicação que a gente consegue. A gente não consegue, e isso aí é a experiência de médico de tantos anos, de dizer assim, você não consegue que uma pessoa emagreça porque você explica a ela que se não emagrecer vai ter diabetes, se tiver diabetes vai ter infarto e etc. daqui a 20 anos. Você não consegue. Sabe como é que você consegue? Use técnicas, diga assim, entre na emoção do momento presente. Se você emagrecer, você vai ficar mais bonito. Isso é uma coisa muito mais efetiva do que você não vai ter um infarto daqui a 20 anos. Então, esse tipo de estratégia que tem que ser trabalhado com a população. Claro, eu concordo que a gente tem que explicar também, insistir, mas precisa ter inteligência para seduzir ou sugestionar a população para uma atitude mais assim. É claro que um líder que diz que não, isso não é preciso, e etc., e usa exatamente o NAD para o outro lado. Porque tem pessoas... Qual é o NAD que ele está usando? O sugestionamento político. Isso atrapalha. Então precisa uma resposta não dando atenção a essas maluquices, mas fazendo coisas inteligentes que, em paralelo, antagonizem isso. Mas antagonizar não é brigar. Por exemplo, esse negócio aí desses caras que publicaram nos jornais, esse negócio dessas medicações, eles publicaram, eles pagaram, não sei com que dinheiro, para publicar em vários jornais. Só que a gente está dando ressonância a esse assunto exatamente como eles querem. Sabe o que é que eu acho que era ideal? Ignorar esse pessoal e a gente conversar sobre o que a gente precisa realmente conversar. Entendeu? Porque a gente tá fazendo exatamente o que eles querem. Quando esse Bolsonaro fala umas besteiras aí, ele quer atenção. É estratégia igual a Trump. Ele quer justamente aquela atenção. Então, acho que uma coisa mais inteligente é a gente ignorar certas coisas e a gente ir por um outro caminho que vai levar a gente a fazer superar isso aí. Então, a gente está num momento muito difícil, mas a gente tem que ter também um otimismo cauteloso. A gente vai sair disso. As vacinas são um grande avanço. Outra coisa, as pessoas precisam entender que vacina é um grande advento. Né? Não tem também racionalidade o medo da vacina versus o benefício da vacina. Isso aí tem que ser conversado e a população vai, mais cedo ou mais tarde, ser vacinada. E eu espero que no final desse ano a gente esteja numa situação melhor do que no final do ano passado. A gente precisa exercer um otimismo cauteloso, ter uma luz no fim do túnel. Isso é importante. O viés do otimismo, que é um dos vieses que faz com que médicos prescrevam coisas fantasiosas, mas o viés do otimismo aumenta a probabilidade de sobrevida também. Então, a gente precisa exercer esse otimismo cauteloso também. Doutor Luiz, olha, muito obrigado. Eu vou agradecer, elogiar a sua entrevista e falar que o dia que eu estiver muito deprimida, chorando em posição fetal na minha cama, com tudo que eu vejo, eu vou ligar para o senhor. Não, foi espetacular, foi uma bela aula. É uma luz. Tem uma filosofia da medicina aqui para justificar e nos apontar o caminho. Menos ansiosa. É que medicina, você sabe de onde veio a palavra medicina? Vem do latim medere. Sabe o que é que significa medere? Escolher o melhor caminho. Na vida a gente faz medicina em tudo. É escolher o melhor caminho diante da incerteza. E nem sempre a nossa reação imediata é o melhor caminho. Então a gente tem que tentar racionalizar. Eu acho que a gente está vivendo um momento de grande oportunidade de evolução cognitiva da sociedade. É uma crise, mas a gente vai sair melhor dessa crise do que entrou.